Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8. Aleluia. Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8. Quem encontrou diz glória a Deus. Amém. Vamos ler então. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a colocará do lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Pai querido, nós nos reunimos na tua presença nesta noite. A tua igreja se reúne aqui para adorar o teu nome, para ouvir a tua voz. Senhor, estamos aqui à disposição do teu Espírito Santo, que os nossos ouvidos estejam aguçados a ouvir a tua voz e a compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ser conosco nesta noite, que a tua palavra venha causar o efeito para o qual ela foi chamada, e que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta seja uma noite onde o mover do teu Espírito esteja à vontade sobre nós e haja manifestação da tua glória sobre o altar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar? Graças a Deus. Qual é o dia? Que dia é este da campanha? Quinto dia da campanha. Nossa vida sobre vida no altar de Deus. A vida no altar de Deus. É baseado nesse texto que nós lemos em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8. E nesta noite eu quero comunicar aos irmãos acerca de algumas coisas que não devem faltar na nossa vida, na vida do crente. E o texto ele é bem explícito. Quando o Senhor chama Moisés, o Senhor diz a Moisés para que ordene a Arão e aos filhos de Arão a respeito do altar, a respeito do holocausto. Porque o holocausto não deveria ser condicionado de qualquer jeito. O holocausto sobre o altar não deveria ser oferecido de qualquer jeito. As coisas de Deus, elas têm decência. As coisas de Deus, elas têm ordem. As coisas de Deus, para fluir, elas precisam ser de acordo com a vontade de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Ele é um Deus lindo e Ele gosta de coisas organizadas. É por isso que já começa a pedir essa organização da nossa vida. Nós não podemos apresentar o nosso corpo como um holocausto vivo diante do Senhor de qualquer jeito, agindo de qualquer forma. As coisas de Deus, elas são santas. As coisas de Deus, elas são sagradas. E nós precisamos viver a santidade diante de Deus. Não tem como eu manter fogo sobre o altar se eu não tenho uma vida de santidade diante do Senhor. Não tem como eu me apresentar como sacerdócio para fazer com que o meu altar tenha fogo se eu não me visto de santidade por onde eu tenho andado, aonde eu tenho estado, quem eu sou na minha casa, no meu trabalho, no convívio com meus amigos, quando eu estou distante dos olhos da minha família, da igreja que eu congrego, ou daquele ciclo de amizade evangélica. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Será que neste momento que eu estou distante deste convívio de crentes, de comunhão, de igreja, será que eu mantenho a minha veste de sacerdócio real intacta diante dos homens? Será que o meu altar continua fumegando, mesmo se eu não estou no ambiente de holocausto?
Porque é muito fácil o altar arder quando nós estamos congregados e reunidos, onde todos estão adorando, onde todos estão cultuando, onde a palavra está sendo ministrada, onde o culto está ocorrendo. Mas quando nós somos chamados para ser sacerdócios de Deus, não importa onde eu vá, não importa com quem eu esteja me relacionando, não importa no local onde eu me assente, eu não posso me esquecer de que a minha veste de sacerdote está sobre a minha vida. Alguém precisa olhar para mim e compreender que sou diferente. Aleluia. E uma das coisas que todo cristão precisa se lembrar é que ele é sacerdote. Sacerdote dentro de casa, sacerdote na empresa que trabalha, sacerdote nos halls de amigos onde ele se assenta, sacerdote na igreja que ele congrega. Porque na maioria das vezes nós esquecemos a responsabilidade que nós temos. Eu costumo dizer que aqui nesta terra nós somos representantes do céu. Quando nós estamos andando na rua, alguém está olhando e está dizendo: ali vai um representante do céu. Como é que alguém vai querer ou vai me reconhecer como representante do céu se eu não vivo como tal? Se eu não me comporto como tal? Se as minhas ações não condizem com aquilo que eu digo ser, ou que eu digo que eu sou. Quantas pessoas estão brincando com as coisas de Deus? Quantas pessoas, irmã Vanessa, a minha alma dói ao falar isso, porque as coisas de Deus, elas são santas, são consagradas, são separadas. Nós servimos um Deus organizado, como eu falei a princípio. E quantas as vezes nós vivemos nossa vida lá fora, achando que Deus não está se importando com o que está acontecendo, ou com o que nós estamos fazendo lá fora. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, existe uma ordem sobre a nossa vida, e a ordem é: ei, o fogo que foi aceso sobre a tua vida aqui hoje, ele precisa estar continuamente aceso, e ele não pode apagar. O holocausto que foi entregue sobre o altar, ele precisa arder noite e dia e noite, independente da circunstância que você está vivendo. Mas hoje eu estou bem com Cristo, mas amanhã acontece algo que não agrada a minha alma, e não deveríamos falar, por atitudes que tivemos e não deveríamos ter. Mas a gente costuma dizer: mas nós somos humanos, nós estamos propensos a erro. Jesus sempre nos perdoa, ainda bem que Ele nos perdoa. Só que tem uma coisa que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz: que o Senhor trata conosco segundo as intenções do nosso coração. Então quando eu vou rumo a algum lugar onde eu vou pecar, onde eu vou distanciar, Deus não está olhando para a minha atitude, Ele está olhando para a minha intenção. Aquilo que está no meu coração, eu sei que não devo, mas eu faço. É a intenção que vai pesar na balança. Precisa ter holocausto. Precisamos trocar uma vida de pecado pelo holocausto, porque enquanto estamos trazendo holocausto para o altar, o Senhor está apagando as nossas transgressões, está perdoando o nosso pecado e está nos vestindo de santidade. Aleluia! Aleluia! Precisamos carregar holocausto. Ou você acha que que quando Abraão está subindo o Monte Moriá e Isaac está levando a lenha, Isaac olha e diz: papai, tem fogo, tem cutelo, tem lenha, cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Porque nenhum sacerdote apresenta altar sem sacrifício. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Nós nos posamos de sacerdócio santo, nós nos vestimos como sacerdotes, nós nos vestimos como crentes, mas na maioria das vezes nossas mãos estão vazias de holocausto.
Ter vida no altar significa ter holocausto queimando. E quando eu permito que o holocausto queime, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus está neste lugar, aleluia. E nesta noite Ele está nos chamando para pegar o holocausto de volta. Nesta noite Ele nos chama para vir ao altar, mas não vir de mão vazia. Para trazer o nosso corpo, assim como diz em Romanos capítulo 12, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, se despir do velho homem, se despir daquelas coisas que nos limitam, que nos denigrem, que nos machucam, que nos deixam moldados com o mundo, e nos moldar à maneira de Deus, ao estilo de vida que Ele quer que tenhamos. Aí você me pergunta, irmã Nerli, e qual o estilo de vida que Deus quer que eu tenha? Um estilo de vida que agrade o coração de Deus, um estilo de vida que honre a santidade de Deus, um estilo de vida que condiz com aquele Deus que você diz que você serve. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus, mas hora ou outra eu estou me corrompendo com aquilo que entristece o Espírito Santo. Não tem como eu dizer que eu tenho vida no altar, mas hora ou outra, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não tem problema. Não tem como eu dizer que eu sou servo de um Deus Altíssimo e que eu apresento a minha vida no altar, se de vez em quando eu estou dando meu jeitinho brasileiro para me safrar de algumas situações. Quantos altares estão corrompidos? Quantos altares estão sem sacrifício? Quantos altares não tem mais o fogo do Espírito? E nós, como servos de Deus, escolhidos para toda boa obra, não podemos abrir mão do sacerdócio que Ele nos deu, para o qual Ele nos chamou e nos designou. Não podemos abrir mão do holocausto. Precisamos queimar o nosso corpo como sacrifício vivo. Tinha um hino bem antigo que eu gostava muito, que cantava assim, ó: o nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. Mas não devemos esquecer e remover as cinzas do altar e colocar a lenha novamente, para que o fogo não vai se apagar, não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo se apagar, o crente cai. Eu não sou muito antiga, mas é do meu tempo. Essa é a realidade do crente. Se o fogo se apaga, a gente não consegue sobreviver. Mas para que o fogo esteja aceso, veio a outra coisa que não deve faltar na vida do cristão: a lenha. Todo sacerdote, ele tem holocausto e ele tem lenha. Nós não podemos vencer nenhuma guerra, nenhuma batalha, se nós não temos lenha nos ombros. A lenha representa a oração do crente. Crente que não ora não tem combustível para o altar. Crente que não ora não abastece o altar. Sacerdote que não ora não é digno de sacrificar no altar do Senhor. Todo sacerdote precisa ter uma vida de oração com Deus. Somente através da oração nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Somente através da oração nós temos vida íntima com aquele a quem nós servimos. Não tem como eu dizer que eu sou íntimo dele se eu não tenho uma vida de oração. Não tem como eu dizer se eu conheço Deus a quem eu sirvo se eu não tenho uma vida de oração. A única maneira do crente se relacionar com Deus é através da oração. A única maneira de você se relacionar com o Deus que te criou, com o Deus que te chamou, é através da oração. Não tem como dizer que tem relacionamento se não tem oração. Não tem como dizer que tem intimidade se não tem oração. Não tem como dizer que tem fogo se não tem oração.
Só tem uma forma de ter intimidade com Ele: se tiver oração. A Bíblia vai dizer que Daniel, costumeiramente, 3 vezes ao dia, dobrava o seu joelho de frente para a janela que dava de frente para Jerusalém. Era intimidade, era particularidade, era abastecendo o altar. Como eu quero ter uma vida de intimidade com Ele, como eu quero me abaster do mal, como é que eu quero viver santidade se eu não oro, como é que eu quero ser firme no caminho, como é que eu quero mudar os meus hábitos, os meus costumes, se eu não tenho uma vida de oração. Aí às vezes a gente encontra alguns irmãos pelo caminho que diz assim: ah, mas eu não dou conta, até que eu tento, mas eu não dou conta, porque não ora. Porque quando começa a orar, passa a ter relacionamento com Deus. E a gente acaba que fica um pouco parecido com as pessoas que a gente se relaciona. Agora imagina ser parecido com Deus. Dependendo do tempo de intimidade que você tem com Ele, você se torna mais parecido com Ele. Aleluia. Aquele que passa a ter intimidade com Deus não mente mais. Aquele que passa a ter intimidade com Deus não adultera mais. Aquele que passa a ter intimidade com Deus não rouba mais. Aquele que passa a ter intimidade com Deus não anda mais onde Deus não anda. Aquele que passa a ter intimidade com Deus não se assenta mais onde Deus não se assenta. Aquele que passa a ter intimidade com Deus não se relaciona com quem Deus não se relaciona. Aleluia. Nós queremos manter no nosso hall de relacionamento pessoas que não têm linha no altar, pessoas que não têm sacerdócio, pessoas que não têm holocausto. E quando eu começo a me relacionar e me envolver, eu também passo a não alimentar mais o meu altar daquilo que traz fogo para a minha vida. Entenda uma coisa: lenha é oração, lenha é relacionamento, lenha é uma condição que o crente não pode abrir mão de ter na sua vida. Aleluia. Não dá para ser sacerdote sem ter holocausto. Não dá para ser sacerdote sem ter lenha. Não dá para ter holocausto e não ter lenha. Não dá para ter lenha e não ter sacerdote. Entenda, é algo que anda junto. Não tem como eu dizer que tenho holocausto se não sou sacerdote. Não tem como eu dizer que vou queimar o holocausto se não tenho lenha. Sacerdócio, holocausto, lenha, aleluia, e fogo. E o que eu acho interessante é que quando ele queima a lenha a noite toda, ele apresentou, colocou o holocausto, queimou a noite toda. E pela manhã ele precisa ir lá remover a cinza. E antes de vir para cá eu estava meditando nisso. O holocausto que foi queimado em cima daquele altar, a lenha que foi queimada gerou aquela cinza. Sabe o que é que Deus ministrou no meu coração, pastora Zenamar, ainda há pouco antes de vir para cá? Que quando nós somos colocados sobre o altar, para que o nosso corpo queime em uma intimidade tão profunda com Deus, aqueles resíduos que vai ficando, aquela velha Nerli, aquela velha Vanessa, aquela velha Zenamar, vai ficando sobre o altar. E aquilo que é bom vai subindo, e a essência do eterno vai envolvendo. Chega um ponto que você passa a perdoar com tanta facilidade que não vai lhe causar mais dano. Chega um ponto que você passa a não se ofender mais por qualquer coisa. Chega um ponto que aquela situação passa a não te incomodar mais. O que é isso? Queimou a noite toda, e isso agora é cinza. Isso não faz mais diferença. Isso agora já não importa mais. Crente que apresenta o corpo para ser queimado no holocausto, ele vive um nível de intimidade com Deus tão profundo que a fofoca não atinge mais.
que o pecado do irmão não influencia mais, porque tem gente na igreja que está tão carnal, que está tão sem holocausto, que ele percebe tudo dentro da igreja, menos a presença de Deus. Ele percebe o pecado de um, ele percebe o erro do outro, ele percebe a mazela do outro, e vive se limitando. Já pensou se Eucana fosse olhar para os erros do filho de Eli? Ele não seria pai de Samuel, mas a Bíblia diz que todo ano ele desce para Ramá, ele desce para Siló, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam lá. Quem eram Ofni e Finéias? Eram beberrões dentro do templo, eram homens que pegavam o dinheiro do sacrifício, pegavam metade do sacrifício para se prostituir no lugar santo. Mas Eucana ia para o templo, porque ele entendia que o compromisso dele era com Deus. Aí está a diferença do sacerdote que queima holocausto. Ele entende que o compromisso dele vem de cima. O nosso sacrifício vem do alto. O nosso Deus é fiel. Eucana não deixa de ir sacrificar no altar do Senhor, porque dentro da igreja tem sacerdotes que roubam o dízimo do povo. Não, irmã Vanessa. Ele reúne a família toda e vai para o templo sacrificar, mesmo sabendo que os filhos de Eli são prostitutos, são beberrões. Mas ele vai porque ele entende que ele deve honra, louvor e adoração a Deus. Aleluia. Porque aquele que está dentro do templo é responsabilidade do dono do templo. Aquele que está na igreja é responsabilidade do dono da igreja. Aleluia. Faz a tua parte, queima o teu altar, oferece o teu sacrifício, se veste de sacerdote, arruma as coisas dentro da tua casa, conduz a tua família para o templo, conduz a tua família para o holocausto, e deixa que o Senhor Deus é aquele que se responsabiliza. E aquele que não quiser conserto, o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da igreja. Aquele que quiser brincar, Deus é aquele que responsabiliza. Mas nesta noite o Eterno nos chama para o altar. Nesta noite o Eterno nos chama para a santidade. Nesta noite o Eterno nos chama para a inteireza de alma. Nesta noite o Eterno nos chama para sacrificar no holocausto. Aleluia. Tem muita gente seguindo o fogo estranho porque está oferecendo fogo estranho. É levado por qualquer coisa. Acha que tudo vem de Deus e tudo provém de Deus. Só é enganado quem não tem conhecimento. E quem não tem conhecimento não tem fogo do alto. Mas sacerdote que é sacerdote, ele se veste de santidade. Ele tem holocausto. Ele carrega a lenha. E ele mantém o fogo aceso. Aleluia. Independente da circunstância, independente da adversidade, carregue a lenha. Não abandone a lenha. A oração. Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida desta igreja, por causa da lenha que está sendo colocada no altar todos os dias pela manhã. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Deus vai fazer um extraordinário na tua casa. Deus vai fazer um extraordinário na tua família. Deus vai fazer um extraordinário na tua empresa. Sabe por quê? Porque você está abastecendo o teu altar de lenha. Porque você está colocando lenha no teu altar. Está chegando um novo tempo do renovo do Espírito Santo de Deus. Deus vai salvar teu marido. Deus vai mudar a história da tua esposa. Deus vai salvar teu filho. A libertação do Eterno vai entrar na tua casa. Por quê? Porque tem lenha. E daqui a pouco o fogo vai estar sendo acendido. E você vai viver o milagre de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Tira a cinza.
A lenha precisa ser reabastecida todos os dias. Não é só de vez em quando. Se não tirar a cinza, o fogo não vai pegar. A cinza foi o que ficou do holocausto de ontem. A cada dia a gente morre um pouquinho mais para o mundo. A cada dia que eu coloco a lenha nova, irmã Vanessa. Cada dia que eu coloco a lenha nova, Andréia, e acendo o fogo, Júnior, a cinza que fica lá foi daquele velho Júnior de ontem que foi queimado. E ela precisa ser removida, porque um novo sacrifício vai ser depositado no meu altar. E a cada dia que eu me queimo mais um pouquinho, uma nova Nerli renasce. A cada dia que eu me queimo mais um pouquinho, um novo homem renasce. Uma nova mulher renasce. E essas cinzas de ontem não servem para nada. É preciso ser jogado fora. Ela não condiz mais com a pessoa que você é hoje. Esta mágoa do passado não condiz mais com a mulher que você é hoje. Esta situação do passado não condiz mais com o homem que você é hoje. Aquela história do passado não tem mais nada a ver com esta mulher que você é hoje. Pega essa cinza e joga fora, pelo amor de Deus, porque a cada dia está renascendo um novo homem, a cada dia está renascendo uma nova mulher, e está diferente. Deus está te vendo, o inferno está tremendo, porque ele sabe que você não é mais instrumento do diabo. Hoje você é um instrumento do Deus Altíssimo, que tem sacrifício no altar para ser queimado a noite toda. Aleluia. Se não trocar a lenha e não tirar a cinza, o fogo não pega. A lenha de ontem não vale para hoje. Fica de pé comigo, já está chegando no final. O irmão do violão, se puder pegar o violão aqui. Esqueci o nome do irmão Alexandre. A lenha de ontem não serve para hoje, pastora Zenamar. O que ficou lá é só cinza. Você queimou. Você queimou. Você queimou a cinza que é para jogar fora. Pega a cinza. Pega a cinza. Põe para fora e bota esse holocausto para queimar. Tem gente que diz assim, mas em 1990 eu profetizava. Em 1990 o meu altar queimava. A Bíblia diz, irmão Márcio, que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. 1990 o altar ardia. 2000 o altar continua ardendo. 2010, 2020, 2022 o altar precisa estar tinindo na presença de Deus. Aleluia. Este processo de queima dói. Este processo de queima machuca. Este processo de queima faz você confrontar a tua própria vontade. Mas quando você se permite ser queimado, a cinza que sobra precisa ser jogado fora, porque você está sendo no altar de Deus. Você é holocausto vivo, colocado no altar de Deus. Fecha teus olhos nesta noite e adore a Jesus. Fala com Ele nesta noite. Deus requer de você uma vida de santidade. Pode cantar, irmão Alexandre. Deus requer de você uma vida de santidade. Assuma uma posição diante do Senhor na noite deste dia. Assuma um compromisso com o Eterno na noite deste dia. Crente pentecostal, ele arde até o tutano. Crente que sabe que foi chamado. Nós estamos falando com crente assembleiano nesta noite. Crente assembleiano é crente pentecostal, pelo amor de Deus. Abre a boca, levanta a mão, dá um glória a Deus. O teu altar está queimando. Ora, se
você não falava mais em línguas, sente a presença de Deus e fala em línguas. Ore em línguas, adore em línguas. Deixa os anjos de Deus te tocar nesta noite. Oh, adore a Ele. Eu navegarei. Oh, Espírito Santo de Deus, abastece teu altar de lenha nesta noite. Coloca lenha, remove a cinza, coloca fogo no altar e diga: Senhor, aqui estou eu me apresentando como sacrifício vivo. Oh, meu amor, aleluia. Espírito, Espírito, diga a Ele: que Espírito Santo, fogo, fogo de Deus, Santo, aleluia. vem como em Pentecostes, Espírito de Deus sobre a nossa vida nesta noite. Aleluia. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia. fogo santo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, Aleluia. e enche-me de novo. Deixa eu te falar algo aqui só para me encerrar e o Paulo vai orar. O irmão Alexandre pode continuar aí. Quando nós colocamos a lenha para queimar, aquele junho lá do passado morre um pouquinho. Aquela Vanessa autoritária vai morrendo um pouquinho. A cada dia que a gente vai colocando as lenhas para queimar, aquela Nerli geniosa morre um pouquinho. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo? Não cesse de trocar a lenha do teu altar, porque daqui a um pouquinho você vai estar nivelado à vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Daqui a pouquinho você vai ser a mulher que Deus quer que você seja. Daqui a pouquinho você vai ser o homem que Deus quer que você seja. Daqui a pouquinho você vai estar vivendo a vontade de Deus na excelência. Daqui a pouquinho você vai olhar e vai ver que você é uma mulher diferenciada na terra. Aleluia. Uma explicação. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo